você e para todos nós. ou para o pensamento de algum de nós que está aqui. Eu tenho certeza que é para todos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade abençoada e que possamos aproveitar a nossa estada aqui o melhor possível. Cada minuto que a gente tem é importante, não é? Cada minuto vale a pena a gente vivenciar, aprender, doar, enfim, aquilo que cada um, né, possa fazer de bom para si próprio. E o tema da noite fala assim, vale mais. Vale mais. O que vale mais? Eu sei. Vamos lá. Um prato de sopa vale muito. Um abraço afetuoso vale mais. Porque você já, quando a gente dá um abraço assim gostoso numa pessoa, a gente transmite algo tão bom e a gente recebe também, não é gostoso dar um abraço? Vale a pena dar um abraço, né? O prato de sopa é gostoso, é bom, alimenta, nós precisamos. Mas as questões sentimentais, morais, aquelas que a gente tem uns de relacionamentos com os outros, é tão importante quanto, né, ter um prato de sopa. O prato de sopa alimenta o corpo. O abraço nos dá energia espiritual. Isso, muito bem. A doação de um agasalho vale muito? Vale. A doação de um sorriso vale mais. Ele está comparando aqui, né? Ele faz uma comparação. Sem dúvida nenhuma que você fazer uma doação para uma criança, enfim, qualquer que seja a doação, é um sentimento maravilhoso. Quando a gente dá algo de nós para alguém, não é bom? Mas quando a gente dá aquele sorriso, vê um sorriso gostoso de uma criança, ou a gente chega próximo de alguém, em vez de estar ali, né, reclamando da vida, falando mal, a gente dá aquele sorriso gostoso, irradia, aquilo irradia para todos nós, né? Um presente oferecido com amor, um presente oferecido com amor, vale muito? Vale. Todo presente que a gente faz com amor vale, sim. Não aquele presente que a gente dá simplesmente por dar. Fiz a minha parte, toma. Não é esse, não tem valor nenhum um presente disso. Mas vale a pena quando você coloca, por exemplo, naquelas sacolinhas que a gente está fazendo para as crianças, não é? Cada roupinha que a gente compra, cada brinquedo, cada detalhe daquilo que a gente está comprando, a gente está colocando ali o nosso amor. Está transmitindo uma felicidade para a criança. Isso. Então, vejam a importância que tem um doar, né, que ele colocou aqui, de dar um presente para alguém, doar algum, né? É muito bom. Um presente oferecido com amor vale muito. O presente do perdão vale mais? O presente do perdão vale mais? Vale. O presente do perdão. Desculpa, um presente oferecido, eu equivoquei aqui. Um presente oferecido com amor vale muito, certo? E o presente do perdão vale mais. Porque são valores, né, que a gente tem, né, da nossa moral, dos nossos sentimentos. Quando nós perdoamos alguém, ou nós mesmos somos perdoados, né, eu vou apagar isso aí, isso nos dá uma alegria tão grande que a gente fica assim, né, em êxtase. Perdoei, estou perdoando, né? Quando a gente perdoa, a gente vê nos trabalhos da casa, muitas vezes, como é duro tirar de uma criatura um perdão, porque ele vem com uma carga tão pesada de sentimentos negativos que ele não consegue falar ou perdoar aquele que lhe tenha ofendido. Então, o presente do perdão vale mais. O prato de sopa pode matar a fome do corpo, mas o abraço verdadeiro pode matar a carência da alma.
mata a carência da alma. A doação de agasalho pode aquecer o corpo e proteger do frio, mas a doação de um sorriso pode aquecer o coração e proteger da solidão. Às vezes uma pessoa está ali solitária, está triste, você chega perto dela e dá aquele abraço gostoso, nossa, faz bem. O presente valioso pode alegrar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra, como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Foi o que eu acabei de colocar. Muitas vezes a gente leva conosco para além túmulo, ou para a espiritualidade, ou para o mundo espiritual, rancores, mágoas com determinadas pessoas. E aquilo não se desfaz simplesmente porque eu deixei meu corpo físico. Aquilo vai comigo nos meus pensamentos, na minha alma, no meu perispírito, nos meus pensamentos. E o que eu estou carregando, para o mundo espiritual, ele triplica o peso da carga que eu tenho sobre o espírito. Porque sobrecarrega demais as emoções, os sentimentos. E nós, quando estamos na espiritualidade, nós somos muito mais sentimentais. E se o meu sentimento é mais negativo do que positivo, eu carrego muito mais o meu próprio sofrimento. Tudo na vida tem o seu valor, tudo, até os erros. Já que aprendemos com eles, mas sempre haverá aquilo que vale mais. Então ele está dizendo aqui, tudo na vida tem o seu valor, até os erros. Está certo. Dos erros que nós já cometemos, quanto que nós já não aprendemos? Quanto que já não mostrou olha, eu errei, eu fui por esse caminho, nossa, ali está cheio de pedra, de buraco, Fui com o meu carro, quebrei a suspensão, furou o pneu, aconteceu, mas eu fui teimoso, porque estava dizendo, vai para lá, eu fui para lá. Então, o meu erro, da próxima vez que eu retornar para aquela bifurcação ali, eu vou optar por qual? Por aquela que eu não vou ter todos esses desarranjos, Eu aprendi na marra que aquele caminho não era o meu melhor a fazer e eu fui. Obviamente, a gente tem o nosso livre-arbítrio, assume aquilo que a gente faz. Mas, como ele diz aqui, a questão da gente recordar dos nossos erros, faz parte da nossa vida e faz parte dos nossos futuros acertos da vida da gente. Se nós estamos aqui em evolução, estamos evoluindo, temos que aproveitar, como foi dito, cada minuto. Então, aquilo que a gente comete de equívocos nos servem de quê? De progresso. Então, não tenhamos medo de errar. O erro é uma consequência de determinadas situações que nos colocamos. Muitas vezes a gente acha, tem a certeza, está ali correto, fui em determinado sentido. Mas, quando me deparei com o cenário da qual eu estava ali vivenciando, não está me ajudando em nada, não está contribuindo em nada da minha vida. E muitas vezes, por orgulho, eu insisto. Eu vou ali e continuo batendo o martelo até que eu não aguentar mais bater o martelo naquele lugar. Então, Deus está nos mostrando o erro, está nos mostrando que aquele caminho que eu tomei não está dando certo. E por que eu estou insistindo nele? Se tudo que eu tenho ali só está me dando prejuízo, está me dando uma série de fatores de desgosto, por que eu vou insistir com aquilo? Não significa que a gente tem que abandonar os nossos objetivos. Não. Nós temos que ter o quê? Fé, coragem de avançar, de progredirmos. Porque as barreiras sempre vão existir. Mas os erros que nós vamos, os tropeços que nós vamos tomando, a gente precisa aprender com eles. A gente tem que
voltar atrás e entender que aquilo não vai nos fazer bem nenhum. Não é? O presente valioso pode alegrar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra, como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Tudo na vida tem o seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles, mas sempre haverá aquilo que vale mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece o egoísmo, mas o estender a mão nos torna caridosos. Eu vou ler de novo que ficou meio confuso aqui até para mim. Vou repetir. Tudo na vida tem o seu valor, até os erros, que já que aprendemos com eles, mas sempre haverá aquilo que vale mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece, o egoísmo, mas o estender as mãos nos torna caridosos. São sentimentos, né, que ele está colocando, são situações de duas medidas, né, que ele nos coloca. Não precisa só, eu não preciso só fazer a caridade como ele coloca aqui, né? Um prato de sopa vale bastante? Lógico que vale. É um peso. Mas aquele que quando ele coloca, né, um abraço, às vezes vai valer mais do que uma sopa ali, né? Porque você está aconchegando alguém que está solitário ali. Então é uma lição interessante que nos dá aí a oportunidade de nós repensarmos um pouco em tudo aquilo que a gente está querendo. Não é isso? O que vocês acharam? Vale mais? Alguém quer fazer alguma observação? Eu estou confusa. No quê? Em toda essa relação que você falou do vale mais, a primeira do erro, eu achei que o erro, a gente vai ganhar experiência pelo erro. Isso. Certo? Mas o restante eu não entendi. Então, o que vem, olha o que ele colocou aqui. Tudo na vida tem o seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles, mas sempre haverá aquilo que vale mais. Sempre vai ter algo que vai valer mais do que aprender com os nossos erros. Por que ele está colocando isso? É isso que eu estou acabando de colocar. Ele está colocando dois pesos na balança, que são muito parecidos. Eu errei, né? Mas o resultado do erro me fez o quê? Repensar para eu não errar mais. Então aquilo valeu a pena para mim, valeu a pena. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. Então, se o meu erro, que eu coloquei lá, mas valeu a pena? Valeu. Eu errei, valeu a pena. Mas o sentimento de compaixão por quem quer que seja, vale mais. Do que o erro. Não que ele vale mais do que o erro, porque a compaixão por outro te eleva nas questões morais. Então, os pesos que eles estão colocando para nós são os pesos materiais e os pesos espirituais, sentimentais. Então, ele está nos fazendo com que repensar. Não é porque, por exemplo, dei um prato de sopa e virei minhas costas e fui embora, já fiz a minha parte. Fez, de uma certa forma. Mas, é difícil. Mas, junto com um prato de sopa, se nós dessemos um abraço, completaria, não completaria? Às vezes a pessoa não está nem com fome, ela aceita porque está precisando. E ela às vezes está carente, às vezes está sozinha, está no meio lá, não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Você vai dar o lanche. Mas junto com o lanche poderia vir o quê? Um abraço. Aí é como você falou, uma parte é a nossa vivência aqui.
A outra parte, nós temos que alimentar o nosso espírito. Isso mesmo. Não é isso que vale mais. Isso. Porque você, elevando o seu espírito, a sua vivência aqui na Terra fica plena. Então, mas aí que existe uma questão, é isso que a gente precisa entender. As questões materiais são importantes, porque nos remete ao que? É um sentimento de amor para outrem, uma outra pessoa. Vamos pegar aqui o prato de sopa que ele está colocando. Tá? Um prato de sopa vale muito. Tem um valor para nós material, aqui na matéria? Muito. Tem um valor sentimental? Também tem. É óbvio que tem. Você está fazendo uma doação material para quem quer que seja. Mas no caso, quando ele fala assim, um abraço afetuoso vale mais. Porque muitas vezes aquilo vai acalentar e vai até, sabe o quê? Matar a fome da pessoa. Nem vai pensar em comer. Porque ela está, às vezes, muito mais carente de um abraço do que um prato de comida. Acorda a parte espiritual dele, dizendo, Deus está aí, eu existo, não é? É isso mesmo. Então, a senhora entendeu? Entendi. Todos entenderam essa questão do vale mais? Todos, né, deu para entender? Desculpa a pergunta. De jeito algum, não tem problema, a gente tem que perguntar mesmo, tá certo? Porque é através das nossas dúvidas que a gente aprende e explica, às vezes, até melhor do que a gente está aqui colocando de uma forma corriqueira, né? Tá? Mas é importante essa observação que a gente faz, porque tudo tem a ver com nós aqui encarnados, das nossas atitudes, daquilo que eu estou fazendo encarnado, para que aquilo, de uma certa forma, me eleve para um mundo melhor, para um mundo espiritual. E quando lá nós chegarmos no mundo espiritual, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, né? Como se nós estaríamos encerrando um processo de vida, um processo de trabalho, um processo de caridade. Não, a gente tem que continuar. Porque lá, por incrível que pareça, vai ter gente precisando do quê? De um prato de sopa. E isso existe, isso está. Quem já viu o Nosso Lar, viu, né, já assistiu, já leu algum livro de André Luiz, vai entender que as questões, apesar de nós estarmos no mundo espiritual, existe todo o processo material lá. Por exemplo, as paredes são muito parecidas com o que nós temos aqui, comida. Nós estamos num plano invisível, eles estão lá num plano invisível. E tudo que tem lá que tem no mundo espiritual, tem aqui na Terra, inclusive. Então, tem dos dois lados. Lá nós vamos comer? Vamos. Lá vai ter uma cama para eu dormir? Vai. Lá vai ter uma sopinha para eu tomar? Com certeza. Lá vai ter a oportunidade de eu estender a mão para alguém? Vai ter. Vai ter a oportunidade de abraçar alguém? Vai ter. Vai ter a oportunidade de eu esboçar um sorriso? Da mesma forma. Então, vocês percebem que a gente, tudo é um reflexo. O que tem no mundo espiritual reflete no mundo material. E, de acordo com a espiritualidade, tudo que acontece conosco aqui em termos de modificação do território, construções, igrejas, processos, já acontece antes do mundo espiritual, para depois se materializar no mundo material, para se materializar aqui na Terra. Então, nós temos o quê? Uma relação apenas de corpos, né? O espírito, ele está vivendo, está ali num mundo muito próximo nosso. Só que a gente vem para a Terra materializado, né? A gente vem para quê? Para nós aprendermos, porque quando a gente chega aqui, a gente esquece. Você lembra de quem você maltratou, fez alguma coisa de errado para quem quer que seja? Não. Nós não lembramos. E aí o que acontece? Nós casamos um com o outro. Aí vira marido e mulher. E aí que a gente começa a ter as diferenças, né? E aí que a gente precisa se melhor relacionar. Eu estava ouvindo só,
aproveitando que eu tenho mais uns 5 minutos, que foi feito um estudo e uma análise, né, uma comparação dos últimos anos. O que ocorreu de separação de casais foi algo que nunca teve em todo registrado na época. Dos anos de 2000 para cá, o número de separados aumentou muito, muito. Mas por quê? E hoje eu entendo que está acontecendo até um pouco mais. Porque nós não estamos assim, existe um processo de modificação. Só que nós não estamos mais tendo que tolerância. Nós estamos assim, aprendendo, estamos evoluindo, estamos conquistando grandes barreiras, mas estamos esquecendo de uma coisa, de nos tolerarmos uns aos outros. A tolerância não está existindo mais. Se eu cometi um erro para minha companheira, já é motivo de separação. Um errinho, algo que eu cometi errado. Todos nós cometemos erros, né? Todos nós temos defeitos, problemas. Óbvio que cada um tem o seu devido peso lá. Mas se eu não tolerar, vou brincar aqui com vocês, um pum da minha mulher, né? E ela não tolerar o meu pum que cheira mais fedido do que o dela. Exatamente. Ou quando não, eu vou me separar. Sabe por quê? Porque o seu pum é mais fedido do que o meu, então vamos nos separar. Então, por coisinhas que a gente depara às vezes, por coisas insignificantes, a gente deixa a oportunidade de vivenciar juntos. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos anos o senhor já está junto com a sua companheira? 58 anos. É um exemplo, não é? É um exemplo de vida, é um exemplo de tolerância. A senhora já cometeu alguns erros com o companheiro? Eu estou falando com a companheira. Agora deixa ela responder. A companheira, a senhora já errou com ele? Vários. E o companheiro já errou? E por que vocês estão juntos? Por quê? Aê! Porque existiu tolerância, existiu o amor, existiu algo que foi maior do que um se separar ou virar vou para casa da mamãe. Hoje é assim, né? Hoje, ainda bem que tem os pais, né? Os pais hoje são salva-vidas, né, dos jovens hoje. Briguei com a minha esposa, vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai. Acabou. E aí, né, tem outras consequências, às vezes tem uma criança que está junto, enfim. Não estou ali, não quero aqui dizer que, né, não estou aqui recriminando ninguém, mas nós estamos perdendo a oportunidade de nós repararmos erros do passado. Porque se nós acreditamos na reencarnação, não é verdade? Não é aí que começa o processo de nós esquecermos, que eu brinquei, eu venho, né, se eu não esquecesse os meus erros, eu não ia perdoar a minha esposa. Aí eu fui casei com a minha esposa, que foi minha verdadeira, né, inimiga. E eu estou lá, beijando, amando ela, fazendo tudo com ela. Aí, de repente, ela solta um pum. E por causa do pum, eu vou me separar. Né? Então, são detalhes que a gente vai observando, vai aprendendo, que cada um de nós tem ali seus erros. Ninguém é perfeito aqui. Né? Se fôssemos perfeitos, nós não soltaríamos pum. Verdade. Não é verdade? Tá aí algo para a gente pensar um pouquinho. Não comer carne, né? Você já imagina quando come feijoada, então. Sim. Seus pais. Eu tenho quase 58 anos. Opa, peraí. Eu tenho 58 também, porque eu preciso ficar com eles, né? Eu moro com eles. Vejo a briga deles, né? Quando os dois brigam, eu separado e vou fazer carinho na minha mãe. Eu vou fazer carinho no meu pai. Se não eu sou meu fizer. filho, aí fica a situação. Tá vendo? Olha que exemplo bonito. Além do marido e mulher, ainda tem o diacho do filho que não desgruda.
Graças a Deus. Isso, então, e não desgrudou até hoje, né, meu? Então, separou, foi para casa da quem? Da mamãe e do papai, não desgrudou. Então, mas de uma certa forma, a gente tem que sempre ver o lado bom da coisa, não é? Porque, de uma certa forma, ele está ajudando vocês a não brigarem, né? Estão ali transmitindo amor para vocês de uma forma carinhosa, viu, meu? Mas eu continuo. Eu amo esses dois pais. Nem me fale, meu amor. Aproveitem, né? Nós temos que aproveitar os pais da gente o máximo possível. Que a coisa mais gostosa que tem é quando eles estão dos nossos lados ali, beijar, abraçar. Aí eles se separam de nós temporariamente. Não precisamos, né, perder a cabeça, perdi meus pais, não. Você vai revê-los novamente lá no mundo espiritual. Agora, não sei, a gente solta pum lá no mundo espiritual? Ou... Não, acho que não, né? Se você quiser, você pode inventar. Eu não sei. Mas vamos supor que a gente solta pum quando morre. Estou lá no mundo espiritual. Vai mudar alguma coisa para mim? Eu vou ter que continuar tolerando o pum da minha mulher. Quem te garante que ela vai dar por você? Não sei. Gente, obrigado por terem me ouvido. Desculpa as brincadeiras, mas eu acho que vale a pena a gente repensar um pouquinho, né, em tudo isso que nós aqui estamos aprendendo juntos, né? Mas se alguém tiver um problema do pum, troca a refeição. Nutricionista e faz alimentos que não fazem pum. Tá certo. Muito bom. Gente, então vamos lá? Temos alguns minutinhos para a gente só passar alguns recados importantes. A casa espírita é alegria também, viu, gente? A gente está numa família, então aproveitem, né? A gente absorve as boas energias com um sorriso. Por gentileza, desliguem os celulares. Ah, não, desculpa, eu estou tirando. Nós contratamos agora o Valdeci. O Valdeci vai passar os detalhes. Obrigado, Valdeci. Uma boa noite para vocês, tudo de bom e até a próxima segunda ou quarta-feira. Com você. Está animado hoje, né? Boa noite a todos. Alguns recados antes da palestra da Estela. Importante, desligar ou colocar os celulares no modo avião. Importante também a doação de alimentos, que a gente assiste a 30 famílias mensalmente. Então toda a doação que vocês puderem porventura trazer, contribui para a casa continuar mantendo um auxílio a essas famílias. O bazar, quando a gente entra aqui do lado esquerdo, tem um bazar com roupas em bom estado, a preços bem baixos, e quem quiser tanto comprar quanto também oferecer roupas estando em bom estado, que não estejam sujas ou rasgadas, porque a gente não tem como fazer a correção ou lavar as roupas. Então quem quiser fazer a doação também de roupas usadas vai ser muito bem-vinda. Temos uma biblioteca espírita no andar de cima, quem quiser pegar livros emprestados também pode, quem tiver interesse. Doação de lãs, né? Que as tarefeiras aqui da Casa Recomeço confeccionam mantas e fazem doação para as mães de baixa renda, que às vezes não tem nem condição para um enxoval da criança. E não menos importante, o Evangelho no Lar. E quem tiver interesse, tem todo um roteiro que pode ser retirado na secretaria, que é de suma importância. É isso. Então, antes da palestra, vamos fechar os nossos olhos, vamos desacelerar nossos pensamentos, trazer a nossa atenção para o momento presente e elevando o nosso pensamento, orando a prece que o Senhor Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, uma boa palestra a todos. Assim, está aprovado? Está aprovado. O cargo é seu, então. Boa noite a todos, né? E depois de um estudo, né, eu achei muito interessante a gente fica trancado lá na sala de passo, a gente perde algumas insights das coisas que se fazem, né? Então achei muito interessante a forma que o Ardar colocou, e é muito importante, né, a gente ter essa troca de perguntas mesmo, de curiosidades, né? E eu vim hoje fazer uma palestra sobre a caridade, porque nos dias que a gente tem vivido na Terra, nos últimos tempos, né, essa palavrinha ficou meio obsoleta em alguns instantes, em alguns momentos, né? Então achei importante a gente trazer a caridade, porque a caridade pura e sincera, né, ela traz pra gente elevação, como a senhora mesmo falou, das coisas da Terra, né, o que a gente leva daqui para lá. E são os bons atos, as nossas atitudes, a maneira pela qual a gente lida com o nosso semelhante, a maneira pela qual a gente tem um convívio dentro do nosso lar, com aquelas pessoas que ali estão. Nem sempre é a família, né? Às vezes são pessoas que, por N motivos, moram conosco. Porque a vida, ela, na nossa visão, parece que as coisas acontecem ao acaso, né? Mas perante a espiritualidade, o acaso não existe. O acaso, para nós, é um acaso, mas para a espiritualidade é uma maneira pela qual ele coloca as pessoas nos lugares certos, no momento certo, para que as coisas possam ter uma vazão necessária para a nossa evolução. E é lógico que nós temos o nosso livre-arbítrio de mudar aquela situação. Mas Deus, na sua sabedoria e na sua infinita bondade, Ele procura nos dar as oportunidades. E eu falo sempre na sala de passe, né? Das oportunidades, que incessantemente Ele põe oportunidade. A gente cai, mas a gente levanta, porque Deus põe a oportunidade. A gente tropeça, a gente reclama, mas Deus põe a oportunidade. E Ele vai colocando essa oportunidade por toda a nossa existência terrena. E creio eu, pelo que a gente estuda, Ele põe as oportunidades no plano espiritual. Através do quê? Do nosso trabalho evolutivo. E esse trabalho fica mais fácil, mais puro, mais simples. E a gente ganha uma felicidade maior quando a gente põe amor sincero, quando a gente trata as pessoas como a gente queria que as pessoas nos tratassem, e quando a gente é caridoso, né? Porque a caridade nos fortalece, a caridade nos traz as pessoas, porque quando a gente emana amor, a gente emana luz, e essa luz, ela atinge muitas pessoas que estão ao nosso entorno. É como uma gargalhada. Quando alguém dá aquela gargalhada, você não tem vontade de dar risada também? Contagia a gente, né? E a caridade e o amor é a mesma coisa. Quando a gente vê atos bondosos, né? Quando a gente vê esses programas, até na televisão, que tem uma amplitude maior, de pessoas que trabalham com auxílio sincero, na caridade pura, a gente sente até vontade de fazer a caridade, né? Você fala, puxa vida, né? Se ele fez, por que eu não posso fazer? Estimula as pessoas a fazer o bem, né? Então, tudo que a gente emana de bom vai longe, vai ao longe, atinge pessoas, agrega pessoas que estão ao nosso lado. E aí eu peguei aqui um estudo dos nossos livros espíritas, né? E aí ele fala que a pessoa que teve na Terra, que foi Jesus, que veio aqui encarnado, ele veio encarnado como homem,
como terreno. Ele veio mostrando para nós que uma pessoa nascida na terra, né, com as características terrenas, um ser vivo como nós, de carne e osso, que perece de alimentação, perece de agasalho porque tem frio, porque tem sono, porque tem sede. Ele veio encarnado como nós para mostrar para cada um de nós que tudo é possível. Porque se ele viesse como um ser simplesmente espiritual encarnado, ele superaria as coisas, mas não nos traria ensinamentos, vivência, não mostraria que nós somos capazes de superar obstáculos. Então ele veio como homem, necessitando de tudo que nós precisamos e mostrando a nós que um ser encarnado, espiritual, iluminado, pode perdoar, pode ensinar, pode mostrar que nós perecemos, mas nós levantamos. Ele mostrou através dos ensinamentos que o ser humano já vivia entre eles com a maldade, com a austeridade, com o egoísmo. Já vivia desde os primórdios, antes de Cristo vir à Terra, com aquela maldade dentro de si. E Jesus veio no momento em que existia guerra, crises, existia um conflito como hoje, né? Como existe em todos os tempos. Em cada tempo existe um tipo de conflito, né? Jesus veio naquela ocasião mostrando que era possível perdoar, que era possível passar por cima de acontecimentos, porque nós iríamos perecer a carne, mas não o conhecimento. Então, que perdoar era divino, né? Ele veio ensinando a nós que ajudar ao nosso semelhante trazia bem-estar, trazia felicidade. Ele veio mostrando pra gente que nós somos todos filhos de Deus, iguais. Não somos diferentes. Nem aquele que era na época rei, aquele que era na época servo, aquele que era na época escravos mesmo. Ele veio mostrando que todos, perante o Pai, eram filhos de um mesmo Deus. Eram todos iguais. Porém, cada um num momento evolutivo. Isso não significa que o escravo, ele veio ali porque ele tinha que pagar coisas muito mais difíceis do que o rei. Porque nós, na nossa pequena mente ainda, no nosso conhecimento, nós não podemos saber o que cada um errou, o que cada um fez, o que cada um veio aqui expiar, né? Quais são as provas de cada um? Se era mais difícil daquele que era escravo ou daquele que era rei. Levando para os nossos tempos de hoje, né? Quem não tem muita posse financeira ou aquele que é um empresário com muito dinheiro e muito poder? Quem será que sofre mais, né? A gente sempre pensa, quando a gente está passando por privações, fala, eu queria ser rico, queria ganhar na Mega Sena, né? Eu queria ter o poder financeiro para eu ter as coisas materiais. Jesus veio na época mostrando que a moeda que existia, que existe, o ouro que existe, o dinheiro que existe, não é o que tem mais valor. Ele veio aqui encarnado mostrar que o que mais vale são os sentimentos bons. O que mais vale é ter um bom amigo que possa nos valer, como disse o nosso companheiro aqui, o que vale mais, né? Às vezes eu tenho muita fome, como ele disse, um prato de sopa iria me satisfazer, mas às vezes eu tenho uma grande depressão, eu tenho uma grande tristeza, que naquele momento o que me valeria mais seria aquele grande abraço, caridoso, né? Um abraço é um ato de caridade, um abraço sincero é um ato de caridade. Então eu quero mostrar, quero fazer essas comparações para mostrar para vocês que a caridade não é somente aquela que faz as doações financeiras, né? Ela é necessária, com certeza, porque existe pessoas que ainda não têm condições de suprir as suas necessidades terrenas.
E se a gente tem condições, a gente tem que estar auxiliando. É uma forma de caridade, sim. Ele diz aqui, nos nossos ensinamentos, estudos, e vocês veem aí, que aquele que divide o que ele tem com o outro, ele é mais caridoso do que aquele que doa o supérfluo que ele tem. Porque se eu dividir aquele prato de sopa com alguém, eu estou mostrando ao meu pai que eu tenho empatia com o meu próximo, né? Eu estou mostrando que eu posso auxiliar alguém com aquele pouco que eu tenho. Porque às vezes as pessoas não auxiliam caridosamente o próximo porque acham que tem que ser muitas coisas. Eu tive um dia uma conversa com a tia do meu marido, que ela ajuda uns moradores de rua. E ela faz isso há mais de 30 anos. E eu não tinha conhecimento de quantidade de pessoas que ela distribuía. Porque na mente da gente, o que você pensa? Alguém que auxilia o morador de rua vai lá com 100, 200, 300 marmitex, sopa, para ajudar aquela quantidade de gente. E ela falou assim para mim, Estela, eu auxilio 20 pessoas. Eu falei, nossa, 20 pessoas? Ela falou, e sabe qual é o meu pensamento? 20 pessoas hoje não vão passar fome. Olha que ensinamento. Eu nunca mais esqueci isso. Isso já ela me disse há muitos anos. Mas ficou tão contido na minha cabeça que, olha, vem de encontro com a caridade. Se hoje eu posso dar um prato de sopa para uma pessoa, aquela pessoa hoje não vai estar com fome. Então, que a gente não pense que a caridade, a gente tem que sair fazer um mundo mostrando... Não. Nós temos que mostrar que nós podemos auxiliar uma pessoa, 2 pessoas. Mas que naquele momento eu estou ajudando uma criatura que necessita. Que pode ser alguém dentro da minha casa. Que necessite talvez desse abraço, de uma compreensão, de um momento de dificuldade que esteja passando. Se nós pararmos para refletirmos, dentro do nosso lar é onde nós mais somos necessários. Para os filhos, para o marido, para os pais conosco, né? Qual é a dívida que eu tenho com eles, né? Quem veio espiar mais? Eles comigo ou eu com eles? Ai, mas meu pai está muito velho, ele esquece das coisas, a minha mãe está meio bilholada. E aí? Qual o problema? Um dia eu nasci e não andava e não falava. E ela, caridosamente e amorosamente, me criou, me acalentou, né? E qual é o reverso das nossas vidas? Hoje em dia, a população está ficando com uma faixa etária muito maior. Antes, uma pessoa com 50 anos já era uma pessoa bem idosa, porque a vida era mais difícil. A vida que eu falo é a lida diária, com o que a gente fazia em trabalhos em casa, na rua. O pessoal que era da roça, do interior, era muito difícil carregar água, né? E até lá o riozinho que tinha, o poço, né? Era muito sol. Então a pessoa, ela envelhecia pelo cansaço físico, né? Com a evolução da terra e com tudo que vem com o progresso que nos auxilia a esse ponto, mas não um progresso evolutivo espiritual, né? As pessoas hoje em dia, com 70, 80 anos, estão em plena atividade, a grande maioria delas, né? E já tem filhos com 60, que já tem netos com 20, e daqui a pouco com bisneto, né? Então, a gente tá vivendo faixas etárias maiores do que nós tínhamos antigamente. Às vezes você conseguia ver 3 gerações. Hoje você já vê 4. Então, assim, esse convívio com os que tem dentro da nossa própria casa é difícil. Quem tem pais com mais de 80 anos pode dizer isso, né? E qual é uma forma de caridade? O que eu estou falando tudo isso, né? Que está trazendo caridade em pais de idade. A caridade é criar, é lidar com esses pais com amor, né? Imaginando de que um dia eu possa também estar deste outro lado. Não é verdade? Você veja que bom que vocês dois podem ter um filho junto. Porque muita gente não tem. E tem filho? Tem filho, sim. Tá junto? Não tá junto, não. Tá longe. Tá longe e não lembra. Não tem tempo.
Eu falo por mim mesmo, né? A vida, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito. E aí o nosso tempo se reduz. E nessa redução do tempo, nós esquecemos de que nós estamos aqui, não pela matéria, mas pelo espírito, para que a gente possa progredir, evoluir espiritualmente. É necessário trabalhar, ter condições financeiras para se alimentar, ter onde ficar? Sim, mas não é tudo. E esse progresso todo, ele vem trazendo para nós, os jovens principalmente, uma necessidade de querer ter, e esquecendo do que somos, de sermos criaturas do bem, né? De lidarmos com os sentimentos. Esse negócio de internet, né? WhatsApp para cá, zap para lá, as pessoas estão perdendo esse contato. Eles se comunicam tanto por mensagens, mas quando se defrontam um com o outro pessoalmente, são pessoas às vezes tímidas, que não têm diálogo, porque o convívio está ficando cada vez menor. As pessoas estão se fechando. E isso vai deixando as pessoas com falta de sensibilidade, insensíveis com o sofrimento. E é através dos nossos sofrimentos e das nossas atitudes perante o que acontece é que nos faz ver que somos capazes de auxiliar, né? Então, às vezes, as pessoas se escondem para não ajudar. Eu vou ajudar para quê? Né? Só que um dia posso ser eu a pessoa a ser necessitada de ajuda. Porque nós não estamos acima de ninguém. Nós somos iguais a todos, né? Exatamente iguais. Somente cada um de nós estamos num plano diferenciado de evolução. Porque não sei quantas vezes eu já vim, quantas vezes vocês vieram, né? Quanto a gente já tropeçou aqui, quantas oportunidades o Pai já nos deu. Mas eu sei que hoje eu estou aqui. E que essa encarnação é muito importante para mim. Como tem que ser importante para cada um de vocês. Porque a cada dia que passa, está mais difícil reencarnar. Porque hoje em dia as pessoas estão tendo menos filhos, como tinha antigamente, né? Às vezes um único, às vezes nenhum, né? Antigamente tinha 10, 12, 20 filhos. Então a oportunidade de vir era maior. Hoje já diminuiu. Então o que a gente tem que refletir e pensar é no agora. O que eu estou fazendo? Qual é a melhor maneira de eu progredir espiritualmente? É eu me fechando dentro de casa, sem ter a oportunidade do convívio, de auxílio, de ser ajudado, mas de também ajudar? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa existência aqui? Cada minuto é importante. Aí eu penso assim, eu não vou hoje, sei lá, em algum lugar, porque eu vou amanhã, vou depois. Será que eu tenho amanhã? Será que eu tenho depois? Alguém aqui sabe quando vai morrer? Quando vai partir? Que bom que não, né? Que bom que a gente não sabe. Mas a gente nunca deve deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu sei que isso é uma palavra que todo mundo fala, mas se você parar para refletir e pensar, é uma realidade. Tem coisas que eu não posso fazer, que eu tenho que fazer depois, mas eu posso começar hoje. Eu posso começar hoje a mudar algumas coisas, principalmente o meu modo de pensar e agir, né, com o meu semelhante. O Aidar falou das sacolinhas, né? Nessa época do final do ano, existem muitas maneiras de se auxiliar o próximo, não só fazendo a sacolinha. Mas a sacolinha, ele bem disse, é muito importante que a gente coloque lá o nosso amor. Porque quando a pessoa receber essa sacolinha, ela vai junto com todas as nossas vibrações, de querer que aquela criaturinha pegue aquele brinquedo, aquela roupinha, e ele sinta que a gente transmitiu tudo de bom para ele. E isso passa, gente. Todas as energias que a gente coloca numa coisa, a outra pessoa vai ser receptível a ela. Ela vai receber, ela vai gostar. Ela vai sentir que foi dado com amor. Foi feita uma caridade
com amor. Olha que beleza, né? Eu poder emanar as coisas boas. Mas eu posso fazer outros tipos de caridade. Eu posso simplesmente doar meu ouvido para alguém que necessita falar. Eu posso doar o meu abraço, como ele bem disse, para alguém que há muito tempo vive na solidão. É uma grande forma de caridade. Eu posso doar o meu tempo para alguém que precisa. Olha a nossa amiga que veio aqui hoje com 2 crianças que não são delas. Uma amiga precisou de uma ajuda e ela doou o tempo dela auxiliando. É uma forma de caridade. Então a gente não tem que pensar que ser caridoso são coisas enormes, coisas grandes. Ser caridade é ajudar aquele que precisa sem menosprezar, sem deixar a pessoa avexada, né? Porque tem gente que doa, mas ela, às vezes ela menospreza aquele que está dando. Eu recebo porque eu preciso, mas eu estou ali sendo humilhada. Você acha que eu fui caridoso? Não fui. Existem muitas pessoas que são caridosas e a grande maioria anônimas. Porque é uma forma de caridade, de auxiliar sem estar mostrando o que fez. Não é? O que vocês acham disso? Não é a melhor maneira? Doa, ajuda, auxilia. Não precisa ser o nome, porque o único ser que vai fazer disso para nós uma coisa que nos melhora é Deus. E Deus sabe de tudo que nós pensamos, que nós fazemos. Não preciso estar lá assinando e colocando para Ele saber. Ele já sabe. Sabe por quê? Ele acredita em mim e acredita em cada um de vocês. Porque Ele é nosso Pai. Então, mesmo quando a gente estiver em momentos de dificuldade, pense sempre, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho desse Deus, Ele me ajuda, Ele me auxilia. E podem ter plena certeza que tudo em torno de vocês vai iluminar. E vão vir as respostas que vocês precisam. Escute bem o que eu disse, é que vocês precisam. Nem sempre aquela que nós queremos. Porque nós queremos uma coisa. Mas nem sempre o que eu quero para mim é o melhor. Mas o Pai lá em cima, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a gente tem que crer e acreditar. E sermos gratos. E fazermos o bem. Porque a gente planta e semeia o bem. E ele floresce, ele cresce, ele perfuma a nossa jornada. E esse perfumar das flores, das sementes que nós colocamos, nos traz bem-estar e envolve todo o nosso ambiente. Nós transformamos o nosso ambiente. Gente, se vocês chegarem em algum lugar e sentirem que aquele lugar não está bom, vocês têm o poder de transformar através da oração. Através das vibrações, através da gente emanar o bem e o bom, né? Eu posso chegar num lugar e não tá bom. Eu posso num instante, não preciso nem fechar meus olhos, pedir ao Pai, Pai, me ajude, né? Ilumine esse lugar, que as bênçãos do Senhor possam estar aqui, iluminando todos aqueles que aqui estejam, que protege quem esteja aqui, que melhore esse ambiente, as forças do bem possam ali estar. Nós vibramos de qualquer maneira. Não existe palavras decoradas. Não existe regra. Existe intenção e amor. A intenção que vem nas nossas palavras sinceras, ela atinge a todos aqueles que sejam receptíveis a saber. É como a gente fala dos passes, né? Eu posso entrar lá na sala de passe e não estar receptível a todas as energias que eles estão ali para nos passar. Eu posso sentar e falar, eu vim aqui, eu vou lá tomar aquele passe lá. Vai lá tomar aquele passe lá. Você está perdendo a oportunidade de receber aquele passe lá, né? De sentar ali, fechar os olhos, elevar o pensamento, ficar ali acessível a todas aquelas energias que ali estão, aquela luz, aqueles companheiros de luz que ali estão, aqueles irmãos que estão ali doando esse momento, que é uma forma de caridade para nós. Olha, pode ser 1 minuto, não importa o tempo que demore aquele passe, o que importa é a intensidade das luzes e energias que ali eles estão pondo para vocês. E eu, olha só, perdi essa oportunidade, né? Entrei lá e coloquei lá
um guarda-chuva na minha cabeça, um capuz na minha cabeça, e fiz assim com as energias que poderiam me trazer conforto, poderiam me trazer luz, poderiam me trazer ali uma centelhinha no meu pensamento, a minha intuição para alguma coisa que eu precisasse estar fazendo, né? Então, que a gente seja receptível às energias, né? Que a gente, quando for dormir à noite, que a gente pare um minutinho e agradeça ao Pai pelo dia que a gente teve, né? Que a gente agradeça ao Pai por mais esse dia que a gente teve nessa encarnação, e que a gente durma e que seja protegido, que os nossos anjos de guarda, né, nossos protetores espirituais, estejam emanando essas bênçãos e luzes, nos guardando quando estivermos ali adormecidos. E que ao arraiar do sol, né, no dia seguinte, que a gente acorde, que a gente abra os olhos e diga: Senhor, obrigado por essa noite, por essa proteção, e que hoje eu possa levantar. Agradeço ao Senhor porque posso andar, posso caminhar, porque eu posso ver e porque eu posso fazer as minhas coisas. E aqueles que não podem, agradeça a Deus por estar ali ainda, aqui, com a possibilidade de algo para nos melhorar. Então a esperança nos traz a alegria do bem viver. A caridade para com o nosso próximo nos traz a certeza de que este Pai põe diante de nós infinitas possibilidades e que Ele caminha conosco, sempre, sempre ao nosso lado. E isso não é só no plano terreno, em qualquer esfera evolutiva que nós estejamos. Como a Aidar disse, né, que aqui na Terra e no plano espiritual, nesse primeiro plano que nós estamos aqui, é um espelho da nossa Terra, né? Então que a gente possa, quando passarmos para o outro lado, levarmos isso dentro de nós. A caridade, o amor. E lá nós somos despidos aí de querer esconder de alguém alguma coisa, né? Não adianta eu querer esconder. Eu não minto, porque ali é tudo aberto. Então que nós tenhamos a sinceridade dentro de nós do amor pleno. Porque só o amor nos muda, nos transforma. E quando a gente vê coisas que nos entristecem, que possamos ter um outro olhar. Não um olhar de tristeza, de que aquilo foi muito ruim, um olhar de aprendizado. Porque não existe nada de ruim que não seja para ser o nosso aprendizado. As guerras que acontecem, né? Acidentes que talvez nós presenciamos, tudo que nos acontece, que aparece aterrorizante, tenha certeza que realmente não é um acaso que nós estamos ali. Que nós podemos nos modificar por algum acontecimento, né? E que a gente possa ter um olhar de amor para aquele que necessita. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, mas que não é só gostar, que vocês possam, dentro de vocês, refletirem sobre o amor. Porque amar ao próximo, como a nós mesmos, é a única maneira da evolução do nosso plano, que foi o que Jesus veio aqui. E Ele não tentou, Ele plantou essa sementinha. E por isso, depois de tantos anos, mais de 2000 anos, nós ainda continuamos a falar. É sinal que a plantinha ainda não germinou, né? Ela ainda está ali. E que nós sejamos a água a molhar essa plantinha. Então, muito obrigada a todos e que vocês sejam sempre luzes no caminho daqueles que têm do lar de vocês. Porque tem pessoas que ainda não despertaram para esse caminho de luz. Mas nós todos somos luzes. E essa chama jamais vai se apagar, né? Porque a sombra é só a ausência naquele instante da luz. Então desperte a luz que existe dentro de cada um de vocês. Amem, transmitam esse amor, essa energia, emanem para todos luz e a luz vai surgir. Porque isso é o que nós somos, é o que Cristo passou aqui e deixou para nós. Luz em nosso caminho. Muito obrigada a todos, tá? Que vocês voltem para casa com essas luzes de muito amor. Obrigada.
mais uma vez, agradecendo a todos pela presença, pela oportunidade de conhecimento transmitido, e mais uma vez, com os nossos olhos fechados, em oração, agradecendo pela oportunidade recebida, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.